Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do LMF Cast. Eu me chamo Felipe Nolasco, sou associado sênior da Liga de Mercado Financeiro da PUC-Rio e hoje, conduzindo essa conversa comigo, tenho Pedro Arthur Bevilacqua, atual presidente da Liga. Tudo bom, Pedro? Tudo certo, Felipe. Hoje acompanhados de uma convidada ilustre, Cristiane Schmidt, perdão. E a gente costuma fazer a apresentação do currículo aqui dos nossos convidados normalmente, mas como a Cris tem um currículo extenso demais e eu não quero cometer nenhum erro em relação a isso, vou pedir para ela se apresentar, por favor. Certo, bom, Cris? primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com alunos que realmente querem fazer a diferença aqui no Brasil, né? E acho que vocês, só por eu estar aqui e a gente conversar um pouco sobre a economia do Brasil, já mostra que vocês estão interessados, né, em saber como é que a gente pode melhorar o dia a dia. Bom, meu nome é Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Eu ia fazer, na época de vocês, até mais nova, eu passei para administração na PUC. Mas resolvi viajar e passar um tempo fora. E nesse tempo fora, comecei a ver as coisas de outros ângulos, li muito durante essa minha viagem de um ano, e aí decidi ir para o campo da economia, onde foi Fundação Getúlio Vargas, praticamente tudo, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, depois eu fiz também, em Colômbia, fiz um Visiting Scholar lá no CIPA. E isso tudo foi muito importante para mim. Eu, naquela época de graduação, eu acho até que eu teria entrado direto no mercado financeiro se eu não tivesse feito mestrado. E depois eu comecei a me apaixonar um pouco pela área de políticas públicas, de desenvolvimento econômico, onde eu fiz o meu campo de doutoramento. E o meu primeiro trabalho oficial mesmo, né? Assim, eu tinha feito consultorias no Bozano Simons, em outras coisas, dando aula ainda. Dei aula no IBMEC, dei aula na própria Fundação Getúlio Vargas. Mas foi com o Fernando Henrique Cardoso, quando o Malan era ministro da Fazenda, ele me chamou para participar da Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, onde o secretário era o Cláudio Considera, que era uma pessoa muito sênior, né, já tinha sido presidente do IBGE, tinha sido, enfim, de uma carreira muito extensa. E eu, assim, saindo assim, daquela zona de conforto que é quando você está estudando, eu falei assim, poxa, mas vou entrar aqui, vou liderar um grupo tem 300 pessoas aqui nessa secretaria, como que eu vou fazer isso? Não, os seus professores falaram que você aguenta, você dá. Eu falei, mas eu não sei muito bem a temática, regulação, concorrência, que é antitruste, né, no linguajar americano, né? Não, você dá conta, você vai ler, você sabe bem microeconomia, você é professora de microeconomia. E realmente foram 3 anos super bem sucedidos lá, onde eu vi a realidade acontecer. Nós, na faculdade, como vocês bem sabem, a gente sempre aprende as situações primeiro melhor. A gente quer sempre chegar naquela situação primeiro melhor. E a realidade é que você, muito embora na sua cabeça tenha aquela direção, aquele drive, você nunca vai chegar à situação primeiro melhor, porque é a política que manda. Uhum. Né? Então, esse é um grande aprendizado de que é a política que manda. Então, a gente tem que ter restrições de economia política para entender que o mundo é sempre pelo menos o segundo melhor. Uhum. Mas a gente quer chegar no primeiro. E essa tem que ser a sua cabeça. Né? E a formação do economista, eu acho que é muito interessante, porque modela a tua cabeça e estrutura a tua cabeça. Então, você tem as hipóteses, você tem a sua tese, você tem a sua demonstração, e no final é o CQD, como queríamos demonstrar. Você tem uma estrutura de pensamento e isso te ajuda. Bom, depois que eu participei do governo, quando acabou o governo Fernando Henrique, começou o governo Lula, eu até fui chamada para continuar no governo, mas eu não me encaixava muito com a linha de pensamento do governo Lula. Eu já tinha 2 convites e optei por um, tinha o da Vale, tinha o da Embratel, e fui para a Embratel. Então, passei um tempo muito interessante na área do jurídico, regulatório e concorrencial da Embratel, com a Purificação do Carpinteiro, que era a única, assim, tinha ela como mulher na presidência, e numa mesa de mais de 30, né, diretores, eu era a única mulher. Então, você vê como naquela época, na minha época, realmente, o mundo da economia era muito mais masculino do que é hoje. Hoje ele é mais feminino.
pode até não ser igual, mas já foi muito pior, né? Eu me formei na Fundação Getúlio Vargas em 97 e naquela época eu fui a 4ª mulher a fazer doutorado. Né? Agora você tem muito mais mulheres tendo feito doutorado lá na Fundação Getúlio Vargas. Mas e depois o meu marido foi expatriado. E eu tinha opção, ou me separava dele, ou a gente ficava no Brasil, ou a gente ia viajar. E como eu tenho essa mente mais aventureira, gosto das aventuras, enfim, quero conhecer o mundo, gosto de explorar novas culturas, resolvi me dar essa oportunidade, vamos nessa, vamos embarcar. E foi muito, muito bom. Então, em Porto Rico, trabalhei, quer dizer, na verdade, produzi 2 filhos também, né? Nesse meio do caminho. Importante. Né? Eu fui produzir 2 filhos, tá bom, 2 filhos. Mas lá em Porto Rico, eu trabalhei em 2 lugares muito interessantes. Eu trabalhei, me chamaram como se fosse... Porto Rico é um Commonwealth dos Estados Unidos, então você não tem um presidente da República lá, você tem no máximo até o governador. E o secretário de Economia, que não, é como se fosse o status de ministro, me chamou para trabalhar com ele num projeto lá em que foi muito bacana. Trabalhei nesse projeto, depois migrei fui diretora da área de planejamento da Companhia de Comércio e Exportação de lá. De lá fomos para Guatemala. E Guatemala, de novo, me enfiei, dei aula em dois lugares lá, 2 faculdades. Uma delas completamente libertária. Nunca tinha visto uma faculdade realmente libertária, que é a Francisco Marroquim, depois vocês busquem, Universidade Francisco Marroquim. Essa aí é uma universidade muito interessante porque realmente você tem os pensamentos dos libertários, escola austríaca, né? Bem escola austríaca, né? Então, nem antitruste a gente tem na Guatemala, porque os libertários acham que é uma intervenção muito grande de mercado você ter um órgão antitruste, porque eles não acreditam em falhas de mercado, não acreditam em assimetria de informação. Então, é um mundo diferente, tá? Sim, mas pelo menos existe o Banco Central, porque até eu falei, bom, o austríaco também não acredita em Banco Central. Então, mas lá tinha o Banco Central. Foi uma experiência realmente reveladora, principalmente quando eu trabalhei na Cimentos Progresso, quando eu vi que o cartel, como é que se formava o cartel do cimento, né, em nível internacional. É impossível de qualquer órgão antitruste pegar esse cartel. Impossível. Então, isso para mim foi uma experiência muito importante, porque depois, quando eu vim para o Brasil, eu fui chamada pelo Joaquim Levy, que é um economista de Chicago, para ser conselheira do CAD. Eu estava no Itaú naquela época. Quando eu voltei, fui para o IBRE, para o Itaú, trabalhei um tempo no mercado financeiro, né? E aí o Levy falou, não, vamos lá, porque a gente vai vamos mudar os órgãos, as agências reguladoras, o CAD, a gente vai botar pessoas que acreditam na liberdade econômica, etc. Mas, enfim, eu fui, aí o Levy saiu, eu falei, ué, cadê o resto? Mas foi uma experiência maravilhosa, pessoas muito qualificadas no CAD. Então, foi uma época, foram 4 anos que eu passei no CAD, muito, muito interessantes. E depois, assim que eu saí do CAD, eu poderia ter feito 6 meses, né? Que você, quando você acaba o CAD, você passa 6 meses de uma quarentena, você recebe para ficar longe do mercado para depois voltar a trabalhar. Eu acabei dando o meu pulo direto, já tinha, inclusive, eu fui aceita para fazer um curso em Yale para líderes, não sei o quê, mas não fui, porque o governador Ronaldo Caiado, tinha me chamado para resolver a situação fiscal de Goiás, que não estava fácil. Nós éramos o 4º pior estado em situação fiscal do Brasil, perdendo para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E a situação não era boa, mas eu falei, justamente por isso eu vou aceitar. Se tivesse fácil, aí qualquer um poderia fazer. Eu quero ver se eu consigo botar esse estado nos trinques. Eu acho que a gente deu uma volta por cima. Eu posso depois, mais tarde, aí eu posso falar sobre isso. Mas é basicamente isso. Eu tenho a entrada no setor privado, no setor público, tenho essa migração. Agora eu estou de volta no setor privado, consultora para o Banco Mundial também, mas não só para o Banco Mundial. Estou fazendo várias coisas, voltei a dar aula,
palestras, seminários. Então, assim, agora está uma vida mais nessa linha mais da consultoria e de dar aulas de novo, né? Porque foi um período que lá em Goiás eu não consegui ter tempo, né? Não conseguia ter tempo. Bem legal, uma trajetória interessantíssima. Mas, Cris, eu queria começar com uma pergunta bem abrangente. O que te cativa no estudo de economia e, sobretudo, o que te fez seguir esse caminho? Então, eu acho que a beleza da economia não é que você vai, assim, se você vai estudar em economia, você não vai aplicar diretamente, mas ela estrutura a tua cabeça. É um curso que te ajuda a estruturar a cabeça, principalmente o curso de economia que também tem a parte de exatas, que é bem pesado, né? Então, um currículo que quando você sai de lá, sabendo bem estatística, matemática, e além disso, você tem a área de humanas. Economia, gente, é uma ciência social. Tem gente que se esquece disso. Ah, não, você é economista, você só gosta de números, você como se falassem que nós éramos bitolados, né? Bitoladinho, cabecinha assim. Não, a gente estuda ciência social também. Na verdade, a gente quer entender o comportamento humano. A gente quer entender quais são os incentivos econômicos por trás do porquê que ele age daquela maneira. Eu me lembro, inclusive, vou fazer só um parêntese, que quando eu saí de uma aula de microeconomia do Afonso Arinos é um professor espetacular. Hoje é um grande amigo, ele realmente dá uma aula de micro que é maravilhosa. E no final da aula dele sobre incentivos econômicos, eu me lembro que eu falei assim, eu quero ir a um lugar onde os incentivos não funcionam. Vou a Cuba. E aí, o meu marido na época, né? O meu namorado na época, que agora é atual marido, Kiko, né? Ele falou, vai você, isso é programa de índio, não quero ir. Eu falei, não tem problema, eu vou sozinha. Meu pai ficou com pena de mim na época, porque eu morava ainda em casa. Falou, eu vou com você, minha filha. Fui eu e meu pai, essa viagem a Cuba, onde ficou muito claro para mim. Vou dar um exemplozinho. Entramos num táxi, o taxista foi lá, bateu a porta, pá! Eu falei, meu amigo, você vai quebrar o seu carro. Ué, mas esse carro não é meu? Isso é um incentivo econômico. Sim. Isso aí diz muita coisa. Então, assim, foram pequenas coisas que você vai vendo, né? Então, eu me apaixonei por economia, não exatamente, talvez assim, logo no começo, porque o começo é meio maçante. Você para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar aquilo? Para que eu vou usar não sei o que lá? Vocês não vão aplicar aquilo direto na vida. Mas aquele raciocínio, aquela forma de pensar, a ideia de você querer chegar num primeiro melhor, muito embora você entenda que você não vai chegar lá. Você entender que existem modelos. Aqui está a concorrência perfeita e aqui está cartel. No meio é onde está a economia real. Você tem os oligopólios. Aí você olha para a economia, onde é que a gente está? Estratégia de marketing, quem sabe microeconomia consegue ter um olhar para marketing muito mais fundamentado e com mais substância de que uma pessoa que fez somente marketing, por exemplo. Que está pensando que marketing é só botar, sei lá, logo, não sei o quê. Tem muito mais coisa. Hoje em dia tem o Nudge, né? O livro Nudge, que é maravilhoso, vale a pena ler, porque ali você mostra como você pode incentivar que o cara faça o correto sem ter que você falar para ele o que ele tem que fazer. Que é isso que é, por exemplo, a relação de regulador-reguladora, né? Assim, o regulador, você tem a simetria de informação, o regulado sempre sabe mais do que o regulador. O regulador quer fazer normas e leis para ver se ele faz o que eu quero que ele faça, sem eu ter que falar com ele que ele tem que fazer aquilo. Porque ele não vai me obedecer, né? Porque não vai, assim. Então, quando você está em qualquer profissão tua, esse pensamento de economia ajuda. Então, assim, eu só fui realmente entender e agradecer de eu não ter saído do curso de economia, porque logo no começo eu falei, pô, esse curso é meio chato, isso aqui é assim, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo. Mas depois você vê como é importante, depois que vocês se tornarem profissionais e verem que a cabeça de vocês, como ela funciona diferente da cabeça de outras formações, né? E não que sejam piores ou melhores, mas que para mim me ajudou muito na vida. E se você souber utilizá-la para juntar, por exemplo, se você se juntar com um cientista político, com um advogado, com um sociólogo, um antropólogo, botar todo mundo numa mesa, cada um vai ter uma contribuição diferente. E a sua cabeça funciona diferente de todo mundo que está ali. Pô, legal.
É curioso, né? Perdão aí aos amigos engenheiros e administradores que querem entrar no mercado, mas se você não foi convencido a trocar para economia depois desse pitch, eu acho que mais nada faz, né? Mas assim, Cris, muito legal. Por coincidência, eu e o Felipe, a gente acaba fazendo economia na PUC. Mas vamos tentar destrinchar sua carreira um pouquinho mais em alguns pontos que você falou. Eu achei bem legal que você falou que foi uma visiting scholar em Colômbia, né? E a gente queria saber um pouquinho dessa sua diferença e dessa perspectiva que você tem, uma experiência na academia internacional e comparar aqui com o Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem bastante gente que quer fazer um MBA lá fora, alguma coisa do tipo. Olha, eu acho, assim, meu filho vai fazer doutorado agora lá fora. Estudou lá fora. Ele fez graduação lá fora também, ele e minha filha. Eu acho que lá fora você tem uma diversidade cultural que eu acho bem interessante. Isso, assim, só um primeiro item, né? Diversidade cultural para você entender que o mundo não é feito de Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Ou de Faria Lima em São Paulo, né? Então, assim, eu acho que é importante isso. Eu acho que é importante você ver que existem várias culturas, você tem várias formas de pensar por conta das culturas diferentes. Você ter que lidar com isso é difícil. Lidar com o ser humano não é fácil. Você entrar numa sala de aula e ter mais de 50 pessoas, se elas são 50 pessoas do teu núcleo, é uma coisa. Se elas são 50 pessoas, que já é um número grande, de cada uma vindo de um canto do mundo diferente, é outra. Então, eu acho que abre muito a cabeça você passar um tempo lá fora, ter experiências com outras pessoas que pensam de maneira bem diferente do que você pensa. Acho que hoje, no Brasil, estamos no mundo também, tá? Mas no Brasil, especialmente, a gente está tendo uma polarização tão grande que se eu critico alguma coisa do Bolsonaro é porque eu sou Lula. Se eu critico alguma coisa do Lula é porque eu sou Bolsonaro. Entendeu? As pessoas não entendem que você pode não ser nem Lula e nem Bolsonaro e você está num aspecto que, né, de 0 a 1 e que você acha que algumas políticas que foram feitas por um são adequadas, outras políticas por outro foram adequadas. Você não precisa necessariamente gostar da pessoa. Quando você tem um governante, chefes de poder, você tem que focar nas políticas que eles estão fazendo, e não exatamente se ele é alto, baixo, gordo, magro, olho azul, não importa. Gênero, não importa, nada importa. Importa se ele faz políticas corretas e adequadas para aquela sociedade, né? E lá fora, de alguma maneira, por exemplo, na minha época que eu estudei desenvolvimento econômico, o primeiro livro que eu li foi o livro do Xavier Salai Martim. E foi a primeira edição do livro desse cara, desse professor. E quando eu cheguei em Colômbia, para meu espanto, ele ainda estava dando aula. Para mim, ele já não estava mais dando aula, ele só estava em pesquisa. E aí eu assisti todos os cursos dele, né? O curso de mestrado, curso de graduação, curso de doutorado, qualquer curso que ele estava dando, eu estava indo assistir. Porque esse cara, para mim, realmente ele tem uma mente diferente, ele tem uma visão diferente das coisas. E o livro dele já estava, sei lá, em que edição, né? Quando ele viu, eu pedi para ele autografar o meu livro, ele falou assim, nossa, você... Eu falei, eu sou velha. Mas então, respondendo objetivamente, eu acho que estudar lá fora, pelo menos um tempo, é muito interessante porque vai abrir a sua cabeça necessariamente. Você pode até ter algumas experiências que talvez sejam mais frustrantes, você pode se deparar com alguma situação que você não curta tanto, mas, no geral, o balanço dela, em geral, é positivo. Não tem como ser negativo. Sim. Então, eu aconselharia a qualquer um ter alguma experiência lá fora. Se não conseguir na graduação, vai fazer um sanduíche. Se não conseguir o sanduíche, faz um curso. Alguma coisa. Mas eu acho importante ter essa diversidade na sua cabeça, né? No seu sangue. E, enfim, quanto mais novo, melhor, né? Perfeito. Só um gancho. Você se arrepende de não ter tido uma experiência fora do Brasil na graduação ou no início? Se eu pudesse, eu assim, é porque eu não tinha essa... Vocês são muito mais bem informados que a minha geração. A minha geração não tinha tanta informação. Eu me lembro que eu queria fazer um curso lá fora, aí eu cheguei no IBEU, que era onde você podia... Aí a mulher me deu um livro desse tamanho, aqui, procura aí, são todas as universidades dos Estados Unidos. Eu falei, é assim que...
Entendeu? É diferente. Com meu filho foi uma coisa muito mais focada com os meus filhos, né? Não, olha só, tem esse espectro, tem essa gama aqui, mas você só vai para isso. E dessa aqui, qual que você quer, qual que não sei o que lá. Então, eles tiveram muito mais informação do que eu tive. Então, enfim, eu não tive essa oportunidade. Se eu tivesse tido, eu talvez tivesse ido, mas não tive essa oportunidade. Mas está ótimo também. Eu consegui também. Né? A gente tem que... às vezes tem pessoas que se lamentam de tudo. Ah, porque eu não fiz isso? Ah, porque não deu certo? Ah, porque na minha vida... Gente, olha só, vamos olhar o copo meio cheio. Você não fez isso? Busca fazer outra coisa. A vida tá aí. A vida é linda, a vida é ótima. A gente vai viver até 100 anos. Vocês viram Blue Zone? Tem que ver Blue Zone, tem que ir para viver até os 100 anos. Legal. Depois de uma resposta dessa, acho que a gente pode até fechar o bloco da academia e seguir com a trajetória profissional. Você contou que trabalhou um tempinho no mercado financeiro, no Itaú Asset. Foi. E depois até no Family Office do Grupo Libra. Sim. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência trabalhando nesses dois lugares, talvez até possivelmente comparar ambas as experiências. Foram duas experiências maravilhosas, cada uma na sua época e as tarefas que eu fazia, né? Então, no Grupo Libra, eu era chefe do departamento econômico. Então, ali eu tinha um cara que era um econometrista, porque ele tinha que... Repara, Family Office, eu estou trabalhando para os acionistas, né? Não estou trabalhando para a empresa em si, não estou trabalhando para o CEO, estou trabalhando para o conselho. Né? Então, o conselho quer saber se as projeções de fluxo de caixa, ou de vendas, ou de importação e exportação, que era o caso do Grupo Libra, estão sendo feitas corretamente. Então, eu tinha que ter um especialista, um excelente econometrista lá para poder pegar todos os dados da empresa e a gente fazer as projeções. Projetar dólar não é fácil, né? Para deixar o economista com vergonha, não é isso que o Baixa dizia? Então, Baixa tem essa falha e tem também a da Belíndia, né? Que o Brasil é uma Belíndia. Isso e realmente é uma Belíndia, na hora que você vai visitar o Brasil, você vê. Mas, então, dentro do Grupo Libra, eu tinha essa pessoa em que a gente olhava para dentro da empresa para ver se as contas da empresa estavam ok e tal. A gente tinha uma pessoa de alocação de ativos, né, de mercado financeiro. Então, era um cara que manjava muito de renda fixa, principalmente. Tinha um outro que era renda variável. Então, a gente estava sempre discutindo com o conselho o que eles queriam fazer com os ativos, o que não queriam fazer com os ativos, né, da empresa como um todo, né, o que sobrava, etc. E também deles em particular, que era um family office, né? Então, e além disso, né, tem um programa de educação para a meninada. Porque, em geral, você tem assim, o cara que funda é aquele cara que veio raiz, trabalhador, que lutou, né, veio do nada, sei lá, e conseguiu fundar. Aí vem o outro, fala assim, não, meu pai deu muita coisa aqui, a gente tem... Aí quando você vai vindo as gerações, elas vão ficando cada vez mais folgadinhas, né? Então a preocupação do grupo, e engraçado que na Guatemala eu também trabalhei com um grupo familiar, que foi a Cimentos Progresso, e lá existia a mesma preocupação, né, de como você evitar que a família entrasse nos negócios da empresa se elas não tivessem tanto o talento como a competência. Então, você tem que ter as competências necessárias para poder trabalhar numa empresa. Então, no Grupo Libra, por exemplo, foram poucas as gerações assim, que acabaram realmente trabalhando lá dentro e com a empresa, né, com os assuntos da família. E as pessoas que trabalharam são pessoas que foram bem formadas, que tinham as competências e que tinham as habilidades necessárias. E já no Itaú era outra coisa. No Itaú, eu era economista-chefe do sell-side. Então, eu estava sempre com a clientela, sempre com os grandes clientes, né? Porque a Asset era os grandes clientes, os clientes mais parrudos, e eu tinha que escrever muito. Eu escrevia relatórios semanais, eu fazia todos os morning calls às 8h30 da manhã, então eu tinha que estar com tudo já lido, né? Todos os dados, os números de Brasil, Estados Unidos, Ásia. Então era muito assim, era muita informação, muito interessante, porque você estava sempre update total, né? Não tinha como você não ficar, né? E tinha toda uma retaguarda, porque o Itaú é muito grande. Então, o Itaú tem muita gente ali que pode te dar subsídio, né?
Então era isso, semanalmente eu tinha que fazer uma call para todo mundo, para o pessoal da mesa. De manhã eu fazia os morning calls, as coisas mais pequenininhas, micro do que acontecia no dia a dia. Tinha os relatórios para os clientes mensais e tinha também os vídeos que eu tinha que fazer, apresentações, etc. Então para mim era interessantíssimo, adoro conjuntura econômica, eu adoro macro e micro, entendeu? Então, por um lado eu trabalhei muito com micro, né, regulação, concorrência, antitruste, tributação, orçamento, etc. E por outro, eu adoro macro, conjuntura, entender as variáveis né, de preços, né, a taxa de juros, câmbio, tudo que está variando, a própria inflação, né, tudo que está, quais são as variáveis exógenas que podem explicá-las, né, os modelinhos do Banco Central de 3 equações, 8 equações, modelinho de equilíbrio geral. Então, a gente fazia todas essas modelagens para tentar acompanhar a cabeça do Banco Central. Era muito interessante, eu gostava demais. Mas aí o Levi me levou lá para o CAD. Aí foi minha experiência mais com micro, com Law and Economics. Aí eu entrei no mundo da Law and Economics, né? Tinha muito economista e advogado, onde eu sempre falo o seguinte, um bom advogado e um bom economista, juntos, eles se potencializam. Então, 2 mais 2 viram 5. Com certeza. Assim, porque a cabeça do advogado é mais processual. A cabeça do economista é mais lógica. Então, quando um está trazendo alguma coisa mais lógica, o outro fala assim, mas isso aqui dentro do processo não é cabível. Será que a gente não pode mudar por aqui, por cá? Então, assim, eu acho que é muito interessante. Hoje eu sou diretora acadêmica, não falei isso, mas hoje eu sou diretora acadêmica da Associação Brasileira de Direito e Economia, que é a BDE. Me chamaram para ser justamente por essa interação aí de Law and Economics, né? Legal. Parabéns, salvou o podcast e fez jus ao nome. Tinha que ter uma pergunta de mercado, né? Exatamente, não podia faltar. Entrando muito em economia. É verdade, a gente tem que falar de mercado, né? Gente, mas a vida são mercados. Você tem mercado financeiro, mas você tem o mercado financeiro também. As variáveis, elas estão ali indo e vão. O dólar. O dólar foi a 5,40. Por quê? Porque o Lula falou, né? Então, assim, por quê? Então, assim, os mercados funcionam, são todos interconectados, né? Equilíbrio geral. Perfeito. E Cris, só agora fechando só um pouco mais sobre o que você falou da sua trajetória, a gente dá para perceber que você gosta de um desafio e coisas desse tipo, mas o que a gente quer entender é como alguém da nossa idade, no nosso nível de faculdade agora, consegue desenvolver o que a gente chama de soft skill e, no final das contas, é só jogo de cintura, né? Exatamente. Para lidar com as pessoas, como você tinha dito. Então, olha só, primeiro você está falando de jogo de cintura. Nem todo mundo tem jogo de cintura. Certo. Principalmente quando você vai ver economistas que são muito ligados às áreas de estatística, matemática e ficam lá no Python o dia inteiro, etc. Os social skills é uma coisa que às vezes falta. Então, por exemplo, eu mesmo em Goiás. Em Goiás, quando eu cheguei em Goiás, eu sempre trago equipe, eu sempre trabalho em equipe. Eu sou uma pessoa que trabalha em equipe. Um trabalho bem feito, e para ele ser bom e rápido, ele tem que ter uma equipe boa e competente que consiga ter essa velocidade para entregas. Sozinho você não faz nada. Você tem que ter você e uma equipe, uma boa equipe. E eu acho que eu tenho um talento de escolher boas pessoas. Eu realmente escolho as pessoas boas, melhores que eu, se puder, entendeu? Para que a gente possa, em conjunto, pensar junto em saídas dos problemas. E os problemas, eles às vezes são assim... não tem uma fórmula de livro-texto que vai te dar aquilo ali, né? Então, os social skills que você colocou meio que de uma maneira take it for granted, né? Não é bem assim. Então, para aquelas pessoas que não têm essas habilidades, também o mundo não está perdido. Ela pode desenvolver. E eu acho que tem uma coisa bacana para desenvolver. Por exemplo, teatro. Teatro solta você. Teatro faz você saber falar em público, melhorar a sua vergonha, caso tem pessoas tímidas. Que não. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, era um horror. Toda a aula era um pesadelo quando eu comecei a dar aula. Porque eu não me sentia confortável. Eu entrava naquela sala de aula receosa. Será que eu sei mesmo a matéria? Será que eu não sei? Será que eu vou não sei o que lá? Será que isso? Será que aquilo? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Isso tudo, eu podia, por exemplo, ter trabalhado talvez mais nisso na idade de vocês, né? Para já chegar mais confortável. Você vai adquirindo com o tempo. Depois de um tempo você está falando com uma plateia de 3.000 pessoas e está numa boa. Mas
O começo é difícil. Para não ser tão duro, por exemplo, curso de oratória. Eu faria isso. Então, assim, eu acho curso de oratória, teatro, tudo que ajude a vocês se colocarem. Uma coisa importante para vocês, né? Uma coisa que eu aprendi de maneira meio dura. O meu primeiro, assim, quando eu saí do doutorado, cara, doutorado é assim, o quadro negro, é aquela sopa de letrinhas, né? É só matemática ali, do começo ao final. Então, você está acostumado a gráficos, equações e ficar naquilo. E aí, eu dava aula para graduação de economia, que até aí tudo bem. Mas aí me falaram assim, não, vem dar uma aula para um MBA aqui da fundação, etc. Tá. Bom, na primeira aula, o pessoal fez lista para me mandar embora, né? Porque eu botei no quadro milhares de coisas e aí aquilo, acabei não indo embora. Eu falei assim, gente, eu já entendi qual foi o meu erro e eu quero uma segunda chance. Acabou que o curso foi espetacular. Acabei assim, sempre fui chamada para dar aula lá nos MBAs, porque sempre fui muito bem avaliada. Mas essa primeira aula foi muito importante, essa lição que eu tomei, né, todo mundo querendo que eu fosse embora, essa professora é uma maluca, porque eu acho que e aí eu aprendi uma lição, né? Acho que tudo que acontece na sua vida, bom ou ruim, a gente tem que tomar lições, né? E dali eu tomei uma lição, falei assim, qual é o público que eu tô falando? Com quem eu tô falando? Quem é o meu interlocutor? Porque, no final das contas, o que a gente tem que fazer é se comunicar. Se você não consegue se comunicar, esquece, de nada adiantou. Então, assim, se o meu público é um público, são doutores, eu tenho que ter uma linguagem A. Se o meu público é de graduação em economia, minha linguagem é B. Se eu estou num MBA em que eu tenho uma diversidade de carreiras, então minha linguagem é C. Então, isso é importante, porque lá em Goiás, um dos meus valores da secretaria era a transparência ativa. E a transparência ativa, o que era? Eu queria me comunicar com a mídia e com a sociedade de tal forma que ela não precisasse nem me perguntar. Porque eu já estava me comunicando, eu estava indo além. Eu não estava só sendo transparente com as coisas que eu estou fazendo. É uma transparência ativa. Eu queria mostrar que o que eu estava fazendo... E aí foram 4 anos maravilhosos, porque a mídia começou a entender os números. Porque dentro de um orçamento público, dentro de finanças públicas, né? Isso aqui é mercado financeiro, mas finanças públicas. Vamos botar um P ali de finanças. Dentro das finanças públicas, vocês não têm ideia das rubricas, dos nomes, não sei o que lá, das coisinhas, dos detalhes. Então, isso é muito difícil da sociedade entender. Não é fácil. Não é fácil. Então, se você não consegue se comunicar, as pessoas não entendem e começam a criticar. Então, a melhor forma de você se defender é já e que você está com uma boa intenção, isso que você está fazendo a coisa para ser uma coisa boa, então que você já coloque de maneira clara para a sociedade, né, aquilo que você está fazendo. De tal forma que a pessoa entenda. E eu sempre me preocupava. Você entendeu? Você quer que eu explique de novo? Você quer falar e ver se é isso que eu tentei te passar? Porque muitas vezes você quer falar A e o interlocutor entende B. Então, tem que ter essa preocupação constante. E eu vejo que isso, infelizmente, a maior parte dos economistas não tem isso. Não são assim. Então, mesmo as pessoas que eu levei lá para a secretaria, para trabalhar comigo, até mesmo no family office, eu era muito interlocutora. Eu tinha que fazer essa interlocução. Porque, por exemplo, meu econometrista era meu econometrista. Ele ficava lá rodando as coisas. Eu entendia a linguagem dele e eu traduzia para todo mundo. Mas se ele fosse falar, ninguém ia entender. Porque ele já ia botar o nome das coisas e vai falar de uma tal maneira que ninguém entende nada. Então, aí você tem que ser o tradutor. Então, eu acho que essa preocupação é uma preocupação relevante, porque é um diferencial para um bom profissional. Saber se comunicar. E você vê que os grandes economistas, eles conseguem se comunicar, né? Você vê Armínio Fraga, a gente entende. Baixa, a gente entende. Né? Você vê o Renato Fragelli, lá da Fundação Getúlio Vargas, Rubens Penha Cisne, Afonso Arinos, né? Shimura, enfim,
tô falando alguns aqui, né? Porto Gonçalves, você tem vários, né? Mas que você consegue entender o que a pessoa está falando, né? Mas só para confirmar, a sua experiência no Itaú e no grupo Libra. Family Office, no grupo Libra, foi antes de você ter entrado na secretaria Sim, de Fazenda do Estado de Goiás. sim. Você acha, então, que o fato de você ter atuado no sell-side do Itaú potencializou essa sua social skill a ponto de olha, ter melhorado a sua experiência na secretaria? Tudo na sua vida soma. Sim. Todas as experiências, se você souber aprender dos erros e acertos. Assim, esse acerto eu tenho que repetir. Esse erro, eu não posso fazê-lo. É tipo finanças públicas, que é o seguinte, o Brasil, ele tem um grande problema, né? O Brasil, a gente vê que a coisa deu errada e a gente vai lá e repete. Ah, não, agora vai dar diferente. Agora vai dar um resultado diferente. Não, eu já fiz política industrial que não deu certo no passado. Eu já protegi a economia, eu já coloquei ali a proteção da indústria nacional, já coloquei 500 coisas. Isso tudo já foi feito. Ah, mas quer saber? Eu vou repetir essas mesmas políticas e agora vai ser diferente. Por que agora vai ser diferente? Ninguém sabe muito bem, mas agora vai ser... não, vou subsidiar os setores A, B, C e D, com crédito do BNDES barato. Mas por que você vai fazer isso se nunca deu certo? Fundo de Desenvolvimento Regional. Estava eu falando outro dia no grupo lá de economistas, lá que eu pertenço. Teve um texto de um rapaz elogiando o FNE, que é o Fundo Nacional... É um fundo de desenvolvimento do Estado do Nordeste. Nordeste é desenvolvido? Zona Franca de Manaus... Manaus, ali, a Amazonas é desenvolvida. Então, assim, são milhões e bilhões, na verdade, bilhões, né? Os três fundos juntos, FCO, FNE e o outro lado do norte, fora a Zona Franca, custam para a sociedade 20 bilhões. É dinheiro que sai de você, meu, todo mundo, né? Que vai financiar a política que não dá certo. Então, assim, em vez de a gente financiar a política que não dá certo, não mais agora que a gente está num problema fiscal enorme, né? Por que a gente não revê gasto, que hoje nos jornais, pelo menos a Tebet com o Haddad, disseram que vão fazê-lo, tomara que façam mesmo. Eu acho que a Tebet tem uma equipe muito boa lá para poder fazer de fato. Tem gente muito qualificada lá para poder fazer. Então, eu espero que realmente agora que deu esse boom todo, né, dólar subindo, curva longa de juros lá, né, 12%, sei lá quanto. Então, assim, para onde que a gente vai? Né? Então... Não dá para repetir coisa errada. Então, assim, voltando àquilo que eu estava falando, né? Pessoal, também vale para as finanças, vale para tudo. Os aprendizados, eles valem para tudo. Então, assim, da mesma forma que você não vai repetir coisas que deram errado na sua vida, ou que você vê no seu entorno que dá errado, e repetir coisas que deram certo, mesma coisa política pública. Política pública que deu errada, cara, senão não dá para fazer de novo. Não dá para... Marcos Mendes, ele colocou num livro... tudo que deu errado. Aí a gente vai lá e está repetindo, parece que é capítulo a capítulo, né? Agora eu vou nesse capítulo aqui, vamos repetir essa aqui agora vamos repetir essa aqui agora. Entendeu? Então não dá. Sim. Né? Ô, Cris, só para fechar esse bloco agora, até uma pergunta que eu roubei do nosso colega, Nicola Martins. Se você tivesse que dar um pitch sobre o que você mais gosta no seu dia a dia atualmente ou anteriormente em alguma das suas experiências passadas, qual seria? Pô, mas eu gostei de tanta coisa, você tem que me dar uma linha do tempo onde? No CAD, no Itaú, agora na minha pode vida? Ser, já que a gente está falando de mercado financeiro, pode ser no Itaú. Não, mas tem uma coisa que eu acho que é um drive que eu tenho o tempo inteiro, é o aprendizado. A gente nunca sabe tudo e a gente sempre tem uma chance de aprender. Então não perca a chance de aprender. Tem um livro novo, leia. Tem matéria nova, leia. Tem artigos interessantes, leiam. Entendeu? Às vezes até o artigo não é tão interessante, mas você aprende também com o artigo não interessante, o que você também não acha... Sabe, aquilo ali, por que o cara escreveu isso aqui? Não devia ele estar escrevendo isso aqui. Né? Como foi essa leitura que eu fiz, uma defesa de um fundo completamente que não deu em nada, que gasta uma loucura. Então é isso. Então, assim, a vida é um grande aprendizado e a gente não pode perder essas oportunidades. Aprenda com tudo. Né? E nunca ache que... Assim, às vezes a gente também... Eu vejo muito que as pessoas ou desvalorizam o outro, ou... Não desvalorizam ninguém, porque, assim, todo mundo tem seu valor, né? E a gente precisa aprender. A gente aprende eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com os meus filhos, com os meus pais, com meu marido, com os meus amigos, com os meus colaboradores, com o meu chefe. Meu chefe.
Ronaldo Caiado, que foi meu último chefe, né? Depois dessa época que agora eu estou como consultora, eu tive um pós-doutorado em economia política, porque ele é um grande político. Ele talvez não seja um técnico, né? Como ele é médico, né? Mas ele é ortopedista. E acho que ele deve ter sido um excelente ortopedista, porque ele é um cara estudioso. Né? Ele é um cara bem estudioso. Ele e a mulher dele são... A mulher dele é a primeira dama, eu até achava bonitinho, né? Quando ela sentava, não, Cris, me explica isso aqui. Ela vinha com um caderninho, várias canetas, várias cores, para escrever, para anotar tudo. Eu achava aquilo muito interessante, porque é a primeira dama que está sentada do seu lado, com um caderninho, anotando as coisas, porque ela quer aprender. E a mesma coisa o governador. O governador também na área técnica, ele não era o suprassumo, então ele queria aprender com os secretários que ele tinha ali. Mas eu aprendia muito com ele. Nossa, mas o que eu aprendi com ele, principalmente na área de se colocar perante ao público, ele é um grande ele é um grande speaker. Ele é sabe, ele tem uma verve que é uma coisa fantástica. Ele pode falar horas sobre vários assuntos e vai e entra e sai, entende muito, vivido, né? Ele tem uma vivência de 30 anos no parlamento, então imagina o que ele não viveu naquele parlamento, né? Sem dúvida. Então você tem que aprender com as pessoas, aprenda diariamente. Vá dormir e pense assim, antes de dormir você fala assim, o que eu aprendi no dia de hoje? Sempre tem alguma coisa. Acho que a gente pegou um bom tópico agora. Exatamente. Vamos falar de governo, então, né? Falar um pouquinho mais de política. No podcast do Caso das Garças que a gente pegou, e que você chegou até a comentar quando você estava falando de trajetória, você falou sobre que quem manda é a política e não a economia. Sim. Vamos desenvolver um pouquinho mais nisso? Vamos, claro, porque quando você... Aí eu vou falar mais quando você está trabalhando no governo, mas isso também vale para empresas, tá? Não acha que empresas não têm as suas políticas, né? E que você tem que seguir padrões, tem que seguir as políticas da empresa, e que a empresa tem uma política dentro ali que alguém que as pessoas respeitam mais, ou outras que tem uma... Então mas é uma coisa menos direta. Quando você está no governo, você tem que exercitar, e foi algo que eu aprendi com o governador Caiado, exercitar o diálogo com os poderes, entre os poderes. Então, quando eu cheguei lá, em 2019, a situação fiscal de Goiás estava muito ruim. Nós éramos o 4º estado em situação pior no Brasil. Você tem CAPAG A até D. A é a melhor, D é a pior. CAPAG é a capacidade de pagamento de um estado, é o risco estado, né? Medido pela STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. E Goiás era 100 indo para D. E iria se igualar com os outros 3. Devíamos a 4.600 fornecedores, 246 municípios estavam sem receber as verbas de educação e saúde, transporte escolar, os funcionários públicos com 2 meses e meio em atraso. Então, você imagina, quando eu cheguei, eram sindicatos... Era 42 sindicatos na minha porta, era uma reclamação geral, né? E você ter que estruturar uma economia em que você tinha 11 milhões no caixa, com uma dívida de 6 bilhões de curto prazo. Eu consegui converter, no final eu entreguei um caixa que era de 11 milhões para 12 bilhões e uma dívida de curto prazo que era 6 bilhões em zerada. E isso tendo arrumado todo o resto, funcionário público recebendo no último dia trabalhado, os 246 municípios recebendo as suas vinculações de maneira correta de educação e saúde, os duodécimos para os poderes também. Como eu disse, eu aprendi a dialogar com os poderes, então, quando você manda uma lei orçamentária, quem manda a minha secretaria, inclusive, era uma secretaria maior que a tradicional. A tradicional é a Secretaria da Fazenda. A minha era Fazenda, Planejamento e Orçamento. É como se fosse a Tebet e o Haddad juntos, né? Então, é uma secretaria maior, né? E a gente teve com mais de 3 mil funcionários, né? E a gente teve que botar essas contas e ordens e em 3 anos paguei 25 anos de precatório. Então, isso que o Paulo Guedes acabou deixando para o outro governo. Adoro o Paulo Guedes e das políticas que ele fez, eu acho que 95% das políticas foram políticas acertadas. Mas essa do precatório eu acho que ele falhou. Ele não podia ter
passado por outro governo. Claro, no fundo, quem passou foi o Congresso, porque ele conseguiu aprovação no Congresso. Então, ele não fez nenhuma pedalada, né? Como fez a Dilma. Mas eu não teria feito isso se fosse ele. Eu teria tentado encontrar meios, que foi o que eu fiz em Goiás. Então, eu virei um exemplo BID. Goiás virou um exemplo BID. Não eu, Cristiane, mas o governo de Goiás, eu como secretária, a estratégia que a gente fez virou referência, porque a gente conseguiu, em 3 anos, eliminarmos 25 anos de precatório. Então, mercado financeiro, que tinha lá um mercado secundário, né, de precatórios, eu acabei com esse mercado, porque ninguém mais precisava ali comprar precatórios antigos, achando, enfim, fazendo uma aposta com o que o governo ia fazer ou não, porque eu já tinha resolvido essa questão. Então, assim, outra coisa que tem muito em governo, né, e que ninguém sabe, a sociedade não sabe disso, políticas públicas que uma empresa de saneamento faz, que estão sendo financiadas pelo Tesouro, só que aí o Tesouro para de repassar para a empresa. E a empresa fica bancando aquilo. É uma dívida do Tesouro. Então, quem era o meu maior credor em Goiás eram a saúde, o Fundo de Saúde, e a Saneago, que era a empresa de saneamento. Depois disso, vieram meus 4.600 fornecedores, entendeu? Então, só para vocês verem a magnitude de como você pode acabar fazendo política pública por meios equivocados, né? Então, tinha muita coisa que eu desamarrei, que eu botei na mesa de maneira transparenciativa, explicando para a sociedade tudo que estava sendo feito, né? Bom, Cris, uma pergunta agora um pouquinho mais ampla, mais seguindo nessa ótica das políticas públicas. Inclusive, uma pergunta inspirada no livro The Black Swan, do Nassim Nicholas Taleb. Isso. Enfim, tomando por cisnes negros eventos altamente improváveis, mas cujos impactos são tremendos, tanto na política quanto na economia. Como você avalia tanto a resiliência, mas principalmente a perspicácia do Brasil frente a esses fenômenos? Mas quais fenômenos? Quaisquer cisnes negros que possam acontecer, por exemplo, pandemia, enfim. Então, eu acho que a gente está super despreparado. Eu acabei de escrever um artigo na Conjuntura Econômica, saiu agora. Nesse artigo, na verdade, a minha grande pergunta era assim, a transição energética, onde é que o Brasil está, né? E eu achava que eu estudei bastante, li bastante para poder escrever esse texto da Conjuntura. E a conclusão que eu cheguei foi tão frustrante, porque a gente está muito despreparado para tudo, para absolutamente tudo. Então, assim, eu queria entender, assim, se a gente estava numa agenda, que agenda a gente estava. Eu estava sonhando que a gente estava num patamar aqui em cima, de estratégias, porque a propaganda que diz não, o Brasil tem tudo para estar nessa transição energética, lá em cima, papapá, temos que liderar esse movimento, aí tá lá o Helder no Pará, né, o governador, vai fazer a COP 20, né, COP 30, acho que é COP 30 lá, Aí tudo bem, eu fui estudar, falei, eu quero entender isso aqui, porque o Pará... Aí daqui a pouco, aí eu tava lendo uma matéria no jornal e eu sempre sou eu sou muito frustrada com a questão de saneamento no Brasil e as creches. Sou muito frustrada porque acho que a gente gasta uma fortuna em educação, níveis de OCDE, e a gente, no resultado do PISA, nós somos um fracasso total. Então isso mostra que a gente está com a estratégia completamente errada, óbvio, né? Mas... difícil de mudar isso. Como é que se muda isso? E saneamento é a mesma coisa. Então, quando eu vi no jornal uma matéria em que o Pará só perdia para o Maranhão em termos de saneamento, em que 60% da população não tem o esgoto ligado, a sua casa não está ligada à rede de esgoto, 19% das escolas do Brasil todo não são conectadas às redes de esgoto. Aí você fala assim, que país é esse? Eu estou onde? Isso aqui não pode ser Brasil. Sim. Né? E não é nem a Belíndia do Baixa, porque eu não estou falando de sul e sul. Eu estou falando o seguinte, o Brasil tem um problema muito sério. E aí eu fui pensar sobre isso porque a gente tem um federalismo disfuncional. Em que sentido? Em que a Constituição de 88 deu muita responsabilidade para municípios, no caso de coisas muito importantes para o bem-estar do cidadão, como saneamento e como creche. E já tem inúmeros trabalhos de economistas famosos, né? De que você dar educação na primeira infância é fundamental para você desenvolver a parte cognitiva das crianças para que no futuro elas sejam alguém.
Assim como saneamento, você cria externalidades positivas, porque você não deixa a criança ficar doente ou o cidadão ficar doente, não precisa usar o SUS. E também isso ajuda a criança também na escola. Por que a gente não consegue sair desse patamar? E aonde eu chego aqui? Essas foram as minhas reflexões, aí são minhas, né? A gente tem um federalismo disfuncional, onde a gente dá muita responsabilidade para o município. E quando eu fui secretária agora, eu vi que dos 246 municípios, apenas, põe aí, 10 municípios têm administrações tributárias, têm governança, conseguem pensar um mínimo para dar alguma coisa para a população. O resto não tem essa capacidade. Então, não é por menos que no Brasil você não vê creche. Nas grandes, assim, nas cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, né, os municípios maiores, nas capitais, você não vê creche porque o prefeito não consegue dar esse serviço. Assim como saneamento. Então, voltando aqui ao meu texto. Quando eu estava tentando chegar a uma agenda de transição energética, etc., eu comecei a ver que a gente tem um problema de que os eventos climáticos, aí eu vou falar dos eventos climáticos, né? Vamos ser muito afetados, como fomos agora no Rio Grande do Sul, e é provável que possa acontecer em algum outro lugar. Por quê? Porque o mundo, ele polui há 260 anos. Desde a primeira revolução, começou lá, é carvão, é diesel, é gasolina, não sei o que lá. O mundo está crescendo, você precisa de botar mais energia, passando por todas as revoluções industriais, Então, assim, a culpa não é do Brasil, né? Não é da Amazônia. O desmatamento da Amazônia está fazendo com que chuva lá no Chile, queimada na China, não sei que inundação no Rio Grande do Sul. Não é isso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter uma política de não desmatamento. Temos que ter. Não quer dizer que você não tenha que ter, deva ter, né, uma política para o transporte urbano, para que ele seja ou elétrico ou a biocombustível, sair do diesel. Isso não quer dizer que você não tenha que ter as empresas mudando a sua matriz energética. Mas esse não é o principal problema do Brasil. Porque nossa matriz, a gente tem duas matrizes, né? A energética e a de eletricidade, né? Nós somos super limpos. Numa a gente tem quase 50% da matriz é limpa e a elétrica de energia, né? A matriz de energia, a gente tem de energia elétrica. A gente tem 85% dela limpa. O mundo tem muito menos. Muito menos. O mundo é muito mais sujo que o Brasil em termos de matrizes energética e elétrica. No entanto, a gente deve ter uma política... Mas qual é o nosso problema principal? Não está aí. O problema principal é que, por exemplo, a gente faz um programa Minha Casa Minha Vida, lá em São Paulo, para mais de quase 200 edifícios. Aí, como Minha Casa Minha Vida tem lá suas políticas, vão lá para a periferia e tal... Bom, teve um projeto, e aí eu até descrevo nesse meu artigo da Conjuntura, que eu fiquei tão chocada, né? Que colocou esse projeto num local de mananciais que vão suprir a água de São Paulo. E simplesmente o lugar favelizou, o lugar está com problema de saneamento, o lugar não consegue ter escolas, creches, etc. Então, uma coisa horrível. Outro exemplo, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Minha Casa Minha Vida de novo. Construir... Isso eu estou falando Minha Casa Minha Vida, que são projetos de governo. Né? Aí colocam casas... Resolveram construir conjuntos habitacionais em determinados lugares porque teve enchente não sei aonde. Aí todo mundo daqui vai lá e vai para cá. Aí chega aqui, o que aconteceu no ano seguinte? Enchente aqui. Aí tem que sair de novo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, acho que não estamos preparados, não temos políticas, a gente não tem nunca uma política clara. Então, nessa área, por exemplo, de desastres naturais, vamos colocar assim, o que você tem de política hoje... Eu até citei várias no meu texto, são todas descoordenadas. E mais ainda, existem 25 projetos de lei no Congresso Nacional que estão indo de encontro com a política que o governo, de maneira oficial, diz que não está fazendo no mundo. O Brasil é vendido no mundo como, não, estamos aí dentro, né? Acordo de Paris, estamos fazendo várias coisas interessantes. É quando você vai ver, o que está acontecendo, é totalmente diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar do básico. Então, se a gente não cuidar do básico, a gente não vai conseguir, por exemplo, planejamento urbano. Que planejamento urbano a gente tem?
toda chuva é a mesma coisa todo ano. Inunda não sei aonde, desastre não sei aonde, é casa que cai, é gente que morre. Então, aqueles que são afortunados, que podem pagar pelas coisas, legal. Nem tão legal, né? Porque no Rio Grande do Sul pegou todo mundo, né? Então, assim, nós não estamos preparados para nada, nenhum evento aleatório, improvável, que, aliás, os eventos naturais estão cada vez mais prováveis, né? Que ocorram. Mas qualquer evento de Black Swan, a gente não tá. A gente não tá. Desculpa que eu vou, mas eu volto pro ponto, tá? Claro. Eu vou lá, dou aquela viajada da maionese, volto pro ponto. Não, perfeito, Cris. Só fazer um comentário que cada entreolhada e sorriso que a gente tá dando aqui é porque o Felipe que preparou a pauta e ele falou exatamente assim, não, e ela vai falar disso, vai passar por tal ponto. Aí Felipe, você me conhece assim, Felipe? Você já deu uma circulada quando você falou, quando falou de federalismo não funcional, quando falou de transparência ativa. Pós-doutorado em economia política. A gente já cortou a pergunta aqui e vamos seguindo. Mas legal, Cris. Eu acho que agora você já deu bastante nome para os cisnes negros, né, que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu queria voltar num ponto que eu achei bem interessante que você tinha falado, é que, por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento dá certo, Minha Casa Minha Vida, esses outros erros que o Brasil vem cometendo e insiste em cometer. Olhando agora para frente, e já emendando aqui na próxima pergunta do Felipe, quais erros o Brasil não pode mais cometer? Nossa Senhora! Vamos dizer o seguinte, olha, vou tentar inverter a sua pergunta, porque são tantas coisas, mas assim, o que eu acho que a gente precisa fazer, tá? Aí depois, se ficar faltando, aí a gente volta à pergunta. Eu acho que a gente precisa urgentemente, né, de uma reforma orçamentária. Muito. Por que isso? Porque nós temos... O que significa a reforma orçamentária e tem a reforma administrativa que eu vou em seguida, tá? Mas o que são as duas grandes reformas que eu acho que a gente precisa ter, e mais a nova reforma da Previdência, como colocaram aí Tafner e Fábio Jambiage, né? Paulo Tafner e Fábio Jambiage, no novo livro deles, A Reforma da Previdência Inacabada. Mas vamos começar da primeira reforma que eu acho, que é para mim, uma das mais importantes. A reforma orçamentária, ela é o seguinte: o nosso orçamento hoje, ele é extremamente rígido. Ele é composto por 90% de despesas rígidas. Isso quer dizer que qualquer presidente da República que chegue ao posto lá, ele tem uma margem para fazer política pública muito pequena. Então, ele é eleito para fazer política pública que ele foi eleito. Mas ele chega lá, ele não tem dinheiro para fazer. Ele não tem condição para fazer. Nesse caso de agora, existem 200 bilhões apenas de dinheiro para ele fazer política pública. Isso é muito pouco para um orçamento federal. Por quê? Porque o resto, você tem previdência, você tem os ativos e você tem várias amarras. Saúde, educação, outros grandes gastos e mais as outras coisas que são obrigatórias, né? Os benefícios assistenciais, né? Então... a reforma, depois eu vou falar desse governo para mostrar como ele piorou essa situação, tá? Então me lembra de falar desse governo como houve uma piora orçamentária, mas dentro desse orçamento a gente tem diversos, que em Goiás eu também tinha. Em Goiás eu tinha 40 fundos que te amarram, porque você precisa gastar naquele fundo, você precisa botar o dinheiro naquele fundo e ele vai ser gasto daquela maneira que está lá o fundo. Só que existem fundos que, além de não te darem um retorno esperado social, você não tem por que estar naquela. Porque, no fundo, todo mundo quer fazer os seus feudos dentro do orçamento. Então, você chega lá e fala assim, não, vou criar um fundinho aqui, porque aí eu criei o meu feudo. Assim, esse dinheiro é meu do orçamento. Aí ele chega lá, não, esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro é meu. Aí, quando você vê o orçamento, você não tem orçamento. Então, você precisa fazer uma desvinculação desse orçamento inteiro. Você precisa desindexar esse orçamento. Esse orçamento é todo indexado. Aí você tem uma inflação maior, as suas despesas vão para as cucuias, porque tudo é indexado. Aí o salário mínimo, tudo é indexado ao salário mínimo, aí o salário mínimo aumenta, tudo é aumentado. Mas tem que aumentar, coitado do aposentado, etc. Entendo. Então vamos ao seguinte, vamos botar que ele tem que ter lá a correção monetária. Concordo. Agora, mais do que isso, é só se o orçamento aguenta, porque senão não dá. Então, assim, eu acho que tem
tem uns discursos no Brasil que é assim, ai, coitado. Claro, coitado, porque a renda média brasileira é de R$3.000. Então, assim, olha para a realidade brasileira. A realidade brasileira é que a renda média do brasileiro é R$3.000, né? Então, a gente tem uma desigualdade de renda realmente absurda no nosso país, né? 10% da população pega 50% da renda. Então, é muita coisa. Então, você tem que pegar esse orçamento. Se você quer incluir o pobre aqui, eu vou incluir o pobre. Então, alguém tem que sair desse orçamento. Ou seja, a gente precisa fazer escolhas. O que ninguém quer, político não quer, é fazer escolhas. Então, uma revisão do orçamento vai desindexar tudo, vai tirar tudo. Esses fundos não tem por que existir. Vou te falar, os fundos de desenvolvimento regional, eles só beneficiam a empresa que pode pegar dinheiro no mercado financeiro. Então, o que acontece? Quando você tem o governo fazendo besteira e dando subsídio, você atrapalha quem? O mercado financeiro. Você pode muito bem alavancar o mercado financeiro, crédito no mercado financeiro, se você para com subsídios que não precisam ser feitos. BNDES voltou a dar subsídio. Precisa. Para quem que ele está dando? Por que ele está dando? Se essas empresas todas estão lá. Goiás com FCO. As empresas que estão lá pegando o FCO, que é um empréstimo subsidiado. Quem é que está pegando? Precisam pegar com FCO? Por que aquele dinheiro está sendo colocado para isso? Por que esses 5 bilhões para o Centro-Oeste não são colocados para infraestrutura, para escoamento de grãos? Porque o Centro-Oeste é bom o quê? Qual é a vantagem comparativa? Competitiva do Centro-Oeste? É o agro. Então a gente tem que investir, o Brasil inteiro tem que investir ali naquele Centro-Oeste em infraestrutura de escoamento. É trem, é rodovia boa, é coisa. Então, assim, a gente tem que pensar em vantagens comparativas do Brasil e falar assim, o Norte, o Nordeste. O Nordeste é bom o quê? Em turismo? Pô, trazer todo mundo que faz kite, trazer todo mundo que faz isso, trazer gringo que gosta de comer, é bom. Então, vamos investir no Nordeste em serviços de turismo. Todo mundo tem que ser poliglota ali, sabendo não sei quantas línguas. Todo mundo tem que... Então, a gente tem que começar a pensar em desenvolvimento econômico naquilo em que você é melhor. Porque não adianta botar uma fábrica de carros no meio do Centro-Oeste. Porque ela tem que importar as peças que vêm lá do Porto de Santos e tem que depois vender os carros para o pessoal que está em São Paulo. Entendeu? Então, não faz sentido. Então, tem uma montadora lá no Centro-Oeste que a gente dá 98% de benefício fiscal. E a pergunta é, para que exatamente? São muitos empregos que você gera lá por conta disso ou não? Então, o que eu vejo é reforma do orçamento para você desamarrar as coisas, né? Isso é a primeira coisa. Outra, esses fundos de desenvolvimento econômico que tem por aí. É um dinheirama que é gasto. Estou falando assim, imagina que a discricionária no Brasil é 200 bilhões. Só desses fundos são 20. Somatória dos 3 fora que você tem. Uma burocracia que você tem que manter. É a Sudene, é a Sudan, é não sei o quê. São as várias superintendências com empregos políticos, com margem à corrupção. Então, para que a gente tem isso tudo? Tem que limpar isso tudo. Tem que fazer exatamente como a gente fez lá em Goiás. A gente tirou esses fundos, tirou a burocracia, diminuiu o Estado. Você tem que diminuir as coisas para poder fazer... Para poder utilizar aquele... Olha, vou te dar um exemplo. Em Goiás, que não tinha dinheiro nem para pagar servidor, eu sempre digo que responsabilidade social não vem sem responsabilidade fiscal. Então, responsabilidade fiscal, ela precede, ela é um pré-requisito. Ela é necessária, embora não seja suficiente, porque o gestor pode talvez não querer colocar em área social. Mas o governador Ronaldo Caiado queria, né? Porque queria investir na parte social. A gente saiu de uma média de 250 milhões de reais anual para um patamar de 3 bilhões de reais. Isso porque eu desamarrei o orçamento. Então, a gente passa a investir nas coisas corretas. As escolas públicas de Goiás, elas não são talvez as melhores hoje, mas elas deram um salto de qualidade inacreditável. Inacreditável, principalmente aquelas em que a administração, o governador Tarcísio agora quer privatizar a administração das escolas. Perfeito! Tem mais é que privatizar a administração das escolas. Por quê? Porque elas são muito mal administradas quando feitas pela corporação. Então, escolas militares não são que as escolas militares são... Você vai ter aula com o militar, você vai ter aula com a Secretaria de Educação. Só que a administração ela é feita pelos militares. E elas realmente foram muito bem sucedidas em Goiás
e em vários outros lugares do Brasil, porque a administração é fora da educação. Não precisa ser do militar. Pode ser como o governador Tarcísio está fazendo. Vai privatizar. Tenho certeza que você vai ter um salto de educação, como a gente está tendo em Goiás. É evidente. Assim, tem estudos feitos sobre Goiás. As estatísticas estão aí. Hospitais e... O que o governador Ronaldo Caiado fez lá em Goiás porque sobrou dinheiro? Né? Porque eu dei dinheiro assim, ó, tem aqui o dinheiro, vamos botar em saúde, governador, que é a área do governador, né? Fizemos 8 hospitais e 7 policlínicas espalhados pelo estado para que as pessoas não precisassem vir à capital. Porque só tinha na capital. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você desamarra o orçamento, vamos voltar para o orçamento, quando você desamarra o orçamento, você deixa o orçamento livre para que você possa fazer políticas públicas boas. Aí você fala assim, mas aí tem várias políticas públicas erradas. Tem. Aí você precisa ter uma avaliação de políticas públicas, que foi o que a Tebet criou lá no Ministério, que é uma secretaria que está lá, o Sérgio Firpo, do INSPER, fazendo avaliação de políticas públicas. Isso nenhum político gosta. Porque nenhum político quer fazer assim, a sua política não está dando certo. Ninguém quer ouvir isso. Mas é necessário. Porque senão a gente vai ficar repetindo políticas fracassadas e erradas. Sim. Vou te dar um dado que isso aí para mim é o mais impressionante. O que para mim, assim, quando a gente fala de reforma tributária, um dos argumentos que eu uso é o seguinte: a produtividade do Brasil, na média dos últimos 20 anos, é de apenas 1%. É o quanto a gente está aumentando em média anual de produtividade. Tá? Bom, guardem esse fato. Outro fato. Um trabalhador brasileiro, isso dados do IBRE, tá? Da Fundação Getúlio Vargas. Um trabalhador brasileiro, ele produz apenas 22,5% do que um trabalhador americano. O americano é muito mais produtivo que o brasileiro. Então, você tem o lado da produtividade que está péssimo. Vocês, como já estão no terceiro período, né, já passaram por micro 1, sabem que para uma economia crescer, né, para você ter crescimento econômico, você precisa ou botar gente trabalhando, labor, né, o L, né, botar mais gente trabalhando, ou você precisa investir, é o capital, é o K, né, você precisa investir, ou você precisa de produtividade. Olha só que desastres estamos no Brasil. Nosso bônus demográfico acabou em 2020, segundo o IBGE. O que isso significa? Isso significa que tem mais idosos e tem menos crianças entrando na força de trabalho. Então, se a gente olhar a população em idade ativa, se você botar no numerador, né, crianças e idosos, porque dependem daqueles que trabalham, né, você vai ver que essa curva está caindo. Chegamos no ponto e agora está subindo. Então, quer dizer, você tem mais crianças e idosos que esse pessoal que está trabalhando tem que aguentar, tem que bancar. Só que criança não está crescendo tanto. O que está crescendo mais é o idoso. Então, a nossa Previdência, obviamente, aí vem o livro do Fábio, por isso, Fábio e do TAF, né, que precisamos de uma nova reforma da Previdência. Sim. Precisamos. Muitas coisas ficaram inacabadas da última reforma, mas eu acho que a gente tem que ser mais agressivo ainda. Porque senão não dá para um militar se aposentar aos 40 anos de idade e viver até os 100, entendeu? Sim. Simplesmente não dá. Então, e para aumentar a nossa produtividade, a gente precisa de algumas reformas. Né? Então, a gente tem o L, que já está acabando. O K, que é o investimento, também outro dado que é tétrico, né? A nossa média dos últimos 30 anos tem sido de 17,5% que a gente tem investido em média anual, tá? O último dado foi de 16,5%, ou seja, a gente está numa trajetória assim para baixo, a média está aqui, a gente está num ponto abaixo. Dito isso, a gente pergunta assim, bom, a gente precisa voltar a investir, porque o mundo está investindo muito mais. Se a gente pegar qualquer comparação, mundo está investindo a 25%. Países de renda média como o Brasil, se você pegar a estatística do mundo, 35%. Vamos tirar a China, aí vai para uns 27%. Vamos só comparar com a América Latina, 22%. Por qualquer número, nós estamos péssimos comparados ao mundo e aos nossos pares, né, de renda média. Então, repara, para fazer um país crescer, vou voltar atrás, a gente precisa de L, que não temos mais, né, que está assim, tá acabando, não é que não temos mais, mas a nossa perspectiva não é boa. Né? A nossa mão de obra, a nossa força de trabalho, ela está ali. E se ela não se tornar mais produtiva, é um problema. A gente tem os investimentos que estão muito baixos, né? E a gente tem a produtividade que não consegue aumentar. Para aumentar essa produtividade, você precisa focar em educação. Só que a educação, a gente tem um federalismo disfuncional que não consegue melhorar a educação nesse país
colocando uma montanha de dinheiro, tá? Não é, digo por dentro, digo porque eu trabalhei 4 anos nisso, né? Não é a falta de recurso, é porque a gente emprega mal. A nossa governabilidade, o que a gente está fazendo está sendo ineficiente, muito ineficiente. E como é que a gente vai investir mais? Como é que eu vou chamar um cara para investir aqui? Se a taxa de juros, que vocês sabem muito bem, tá lá a curva longa, tá projetada a 12%. Então, assim, a nossa taxa de juros real é de 6%. Pega uma TNB, que hoje é IPCA+, né? Que é o juro real. Você vai ver, tá mais de 6, entendeu? Será que a gente bate mais 7? Entendeu? Então, assim, é muito ruim, porque, assim, o que o cara faz? Cara, vou investir, vou comprar papel do governo, vou botar uma fábrica para funcionar. Então, como que o Brasil... Então, assim, a reforma tributária, que é essa que está acontecendo agora... A gente pode fazer um outro podcast só com a reforma tributária, mas ele é importantíssima. Sim. Ela vai desburocratizar, ela vai tornar mais simples, ela vai melhorar a vida do contribuinte, do empresário, ela vai ter... hoje em dia, as empresas, só para vocês saberem, hoje em dia as empresas, elas têm direito a tomar um crédito que os secretários de Estado, eu sei porque eu fui secretária, então eu fazia isso, a gente segura, porque o caixa do Tesouro não aguenta. Então, todo secretário de Fazenda segura o crédito que a empresa tem direito. Com a reforma tributária, isso acaba. Esse secretário, que eu fui secretária, não tem mais esse poder, porque vai ficar no comitê gestor. Então, o comitê gestor é sumamente importante para garantir ao setor privado que ele vai ter o crédito dele de volta. E não vai depender das finanças dos estados, entendeu? Então, a reforma tributária, eu acho que vai ser um grande alavancador de produtividade, entendeu? Para você dar mais segurança jurídica. Essa expressão, ela é sumamente importante para os investidores virem para o Brasil e investirem. Como é que você vai investir num lugar que não tem segurança jurídica? Ora, assim, como o Malan fala, até o passado é incerto. Né? Até o passado é incerto. Ele vivia falando isso lá no governo. E é isso. Aí muda a lei, muda tudo. Enfim. Então, só para finalizar com a pergunta dele, quais são as políticas que tem que mudar, né? Que você falou, quais são os erros? São tantas que, assim, eu teria que passar uma tarde para dizer aqui tantas políticas. De fundos é pelo menos uma, mas tem outras várias, né? Seguro-defeso é outra. Enfim, tem várias. Então, vamos lá. Felipe até ficou triste, que a pergunta que ele ia fazer... Eu ia fazer exatamente. Então faz. Não, então fala aí. Era uma pergunta bem de novo, uma pergunta ampla, mas, Cris, olhando para o futuro, um horizonte, seja ele de 15, 20 anos, quando nós já estivermos consolidados profissionalmente, sentados na cadeira de vocês, com qual cenário econômico você acha que a gente vai se deparar e por quê? Se a gente tiver feito tudo isso ou não. Exatamente. Então, vamos lá. A gente até 2026, eu acho que a gente vai ter um problema, porque o governo Lula... não me parece que vai fazer a coisa correta. Eu sei que a Tebet e o Haddad estão com uma certa disposição de fazer revisão de gasto e fazer algumas revisões, algumas concessões, etc. Eu não sei se o PT vai deixar, não sei se Gleisi vai deixar, eu não sei se a estrutura do PT vai deixar. E o próprio Lula, que já é um senhor e que ele sabe que daqui a pouco ele quer fazer o que ele sempre sonhou em fazer. Então, eu não sei se ele é um Lula 1. O Lula 1 era um Lula muito mais pragmático, que levou adiante as políticas do Fernando Henrique, pelo menos até 2007 ele fez isso, depois mudou um pouco, mas assim, esse Lula de agora realmente me parece muito mais um Dilma 3, é um governo que está repetindo os erros do passado, protegendo a economia. Tudo que você possa imaginar, assim, os acordos com a OCDE não estão indo adiante como deveriam. Isso iria favorecer a abertura do Brasil. A abertura comercial não está tendo. De novo, interferência na Petrobras. Entendeu? Você mexe com todo um setor de combustível. Você começou a fazer, junto no setor de óleo e gás, uma privatização do refino. Aí você tem agora várias empresas privatizadas. Aí vai o cara e me faz uma política de preço que não é a paridade internacional do petróleo, que é uma commodity. Então, assim, você vai ferrar com o setor privado. Então, os incentivos estão completamente contrários do que a gente teria que fazer, eu gostaria que fosse feito. Então, assim, eu acho que até 2026 como se fosse uma caixinha de surpresa, porque
os ajustes que vão ser feitos, para mim, vão ser mínimos para que a gente não exploda a dívida. A dívida PIB, que já chegou a 55% do PIB, né? Ela já está, quando vai chegar a 86, quando acabar, 80, 85, né? Sim. Já está em quase 80, está em 77, sei lá quanto é que está, vai chegar a uns 85 lá no final do mandato, né? Então, assim, não são boas, mas o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que como o governo do PT não vai ser um bom governo para a economia, eu acho que 2026 abre uma brecha para entrar um novo governo com uma nova diretriz. Se vai entrar Bolsonaro, se vai entrar Tarcísio, se vai entrar Caiado, se vai entrar... Eu não sei quem vai entrar, mas eu acho que não vai ser o PT. Eu acho, né? Porque mesmo aqueles que votaram no PT agora, porque não queriam que Bolsonaro entrasse, eu acho que eles entenderam quem é o PT e quem é o Lula. Então, assim, eu não vejo que eles... Talvez eles votem em branco, mas votar no PT ou votar no Lula, eu acho que isso não... Acho, né? Que isso não acontece. Dito isso, eu acho que entra um novo governo e eu acho que aí a gente tem chance. Agora, para você reverter algo dessa natureza, é muito tempo. Não é de uma hora para outra. Então, a gente vai ter que ter paciência. Eu acho que o brasileiro vai ter paciência. Eu não sei se a gente vai ter, por exemplo. No caso de Goiás, foram 4 anos em Goiás. Goiás, eu estou falando de uma população de 7 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, 220 milhões de habitantes. Então, assim, é outra proporção. São outros problemas. Um governo do Estado não influencia em taxa de juros, nas variáveis macro, nos preços macro, né? Taxa de juros, câmbio, etc. Não, um governo do Estado não consegue fazer isso. Mas no Brasil, você tem esses efeitos. Então, estar no Estado é mais fácil do que estar em todo o Brasil, né? na União. Mas, eu te digo, mesmo nesse mundinho pequeno, menor, etc., eu demorei 4 anos para ajustar a coisa ficar redonda. Você imagina o Brasil. Sim. Então, mas o que eu... Aí é um pedido que eu faço para a geração de vocês, né? Nós somos a elite do Brasil. Nós temos uma responsabilidade com esse país, nós somos brasileiros. E é um pedido que eu faço pro meu filho também, minha filha também, assim. Pensem no Brasil. Pensem que aqui vocês tiveram tudo e muita gente não tem nada. Não tiveram oportunidade porque justamente as políticas públicas são tão erradas. Há um federalismo tão disfuncional que essas crianças nunca tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. Né? Que vocês estão de se educar, de entender o mundo, de entender onde o Brasil está nesse mundo. E eu acho que se as gerações ajudarem, se essa geração ajudar o Brasil, de fato, a crescer, né? O Roberto Campos podia muito bem ter ficado lá onde ele estava. Não, ele passou 4 anos no Banco Central. Né? Então, as pessoas, o Paulo Guedes... Ficou lá 4 anos aguentando as pauladas dele. Eu sei quanto que ele aguentou, porque eu era parceira dele, né? Eu no Estado, ele como ministro. Então, eu estava muito com ele, né? E te digo, ele levou muita paulada e foi muito resiliente. Sim. Então, se há uma outra coisa que vocês estão... Você me perguntou lá no começo, coisas que, para a geração de vocês, eu disse que uma coisa interessante é vocês fazerem teatro, oratória. Mas tem uma coisa... que eu acho que a geração de vocês tem menos que a minha geração, que é a resiliência. E eu acho que vocês precisam voltar a ter resiliência. Porque as coisas são duras. Né? Não é fácil. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei em Goiás, eu tive que fazer o ajuste fiscal que eu tive que fazer, me chamaram de bruxa forasteira. Bruxa forasteira. Tinha um blog lá, que era o blog 24 Horas, que eles pegavam no meu pé de manhã, tarde e noite. No meu pé, no do governador, da primeira-dama e da secretária de Educação. Nós éramos o prato cheio deles. Né? Sempre tinha alguma coisa para falar. De manhã, tarde, noite. O que eu fiz? Comprei uma vassoura, piaçava. Comprei um chapéu de bruxa. Pintei minha vassoura de vermelho e preto, porque eu sou flamenguista, e fiz de maneira muito clara, deixei para a sociedade, assim, olha só, se forem me chamar de bruxa forasteira, por favor, bruxa forasteira flamenguista. Comprei uma plaquinha estacionamento, botei atrás da minha porta e botei tudo lá. Aí as pessoas entravam
os empresários, prefeito, e que tinham lá suas coisas com a mídia, né? Suas conexões com a mídia, e fiz chegar. Então aí pararam. Aí de repente parou. Entendi. Mas então, se você se frustrar, ir pra casa chorando, e não sei o quê, aí pronto. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Você tem que ter resiliência, você tem que ter paciência. As coisas não vão acontecer de hora para a noite. Por exemplo, outro exemplo. Lá no governo federal, eles queriam privatizar. Não saiu privatização, aí foi lá, o secretário resolveu, vou embora, não vou ficar aqui porque não privatizou. Gente, tem que ter resiliência. Só que não é igual ao setor privado, a dinâmica é outra. Pô, faz uma política legal, senta, porque você vai ajudar. Se você fizer pelo menos algumas privatizações, já é um passo. Mas então, não se frustre. Eu acho que as pessoas, às vezes, se frustram demais e resolvem jogar a toalha. Fácil demais. Não. Mostra que você tem carcaça. Mostra que você é igual uma tartaruga. Bate ali, ó. Você ouve. É um casco grosso. Né? Chega na minha sala e fala, o que é aquilo? Aquele ali é meu meio de transporte. Das 7 horas da noite eu pego e vou embora. E aí, no humor, você desmonta. Adapta. Você desmonta, aí vem que você é resiliente, que não vão te tirar do cargo, porque ficam num blog falando de você. Agora, não olha o blog, é bom não olhar, porque senão você vai pode até chorar. Não olha, não vê, não quer nem saber. Entendi. Coisa ruim a gente não quer saber, não. Verdade. Foca no seu trabalho e faça o correto. Olha, acho que a gente pode até adicionar a resiliência como um valor da Liga. Exatamente. Com certeza. Eu acho que a geração de vocês está meio mal acostumada a sentar direto na janela, entendeu? Sim. Aí cheguei e falei assim, não gostei, isso aqui não é exatamente como eu quero. Aí, né? Isso aqui não serve cafezinho, eu tenho que ir lá na cozinha buscar. Você, é exatamente assim que a banda toca, entendeu? A vida é assim. A vida é como ela é. Mas A gente já sabe qual é o corte que a gente vai usar para edição, provavelmente. Exatamente. Mas, Cris, assim, acho que o papo podia se estender o quanto a gente conseguisse se envolver aqui contigo, mas a gente queria te agradecer pela presença, por tudo que você falou aqui pra gente. Acho que o tempo foi até um pouco curto pro tanto que a gente podia conversar aqui, mas eu até tenho uma prova de álgebra linear para fazer daqui a pouco. Então, de verdade, em nome da Liga, eu, o Felipe, a gente queria te agradecer muito por ter se aberto a ter esse papo aqui com a gente, que a gente consiga manter essa parceria entre a Liga e a sua pessoa pelos próximos tempos. Conte comigo, se for para algo positivo pro Brasil, tamo junto. Tamo sempre. Pode deixar. Com a câmera? Essa daqui, né? Gente, a gente fica por aqui. A gente queria de novo agradecer a Cris por ter vindo fazer esse papo aqui com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado. E esse foi o nosso segundo piloto do podcast em vídeo da Liga de Mercado Financeiro da PUC do Rio. Obrigado e tchau, tchau. Excelente.